Já chegando para terminar esse culto doméstico, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra de Deus no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 6, que nos diz: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Queria repetir só essa última parte do versículo, que diz: ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Amém? Amém. Nosso irmão Renato, quando estava terminando aqui a sua mensagem, ele disse que Deus está visitando a terra. Quando nós falamos da visitação, das visitações divinas, das visitações de Deus, estamos falando da presença de Deus se manifestando a determinada pessoa, determinado indivíduo, determinado grupo de pessoas, determinado povo. E Deus, quando Ele visita, Ele vai pessoalmente. Se você observar na Bíblia Sagrada, muitas vezes nós vamos ver que Deus, Ele enviou mensageiros, anjos, para levar mensagem a algumas pessoas. Enviou anjos para batalhar, enviou anjos para efetuar castigo, ele enviou anjos para proteger, ele enviou anjos para levar uma mensagem de conforto, para fazer uma promessa. Deus também enviou os mensageiros profetas para levar mensagens, para efetuar juízo, para ministrar a cura. Mas quando falamos que Deus visitou, Deus ele vai pessoalmente até mim, até você, teu povo, ele vem até a terra se manifestar de determinada forma. Glórias a Deus. Nós vamos encontrar em várias partes da Bíblia Sagrada momentos em que Deus ele visita certos indivíduos, visita certos grupos, visita pessoas, visita países com propósitos mais diferentes. Logo no começo da Bíblia, nós vemos no capítulo 3 de Gênesis que Deus visitava Adão e Eva para manter comunhão com eles, para conversar. Toda a viração do dia Deus estava ali. Ele vinha até Adão e Eva. Meu amigo, Deus pode estar te visitando nessa noite para ter comunhão contigo, para revelar a sua vontade para você, para revelar o seu amor na sua vida. Atente para o que Deus está fazendo. Muitas vezes, determinadas situações que ocorrem, é Deus nos visitando e dizendo: quero mais a sua atenção, eu quero mais o seu amor, eu quero você para mim. Muitas vezes o homem não está tentando para isso, mas Deus está falando. Adão e Eva caíram, pecaram, desobedeceram a Deus, comendo o fruto proibido. Mas no versículo 8 do capítulo 3 diz que na viração do dia, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim. Ou seja, mesmo sabendo que Adão e Eva havia pecado, havia desobedecido, Deus foi lá para conclamá-los ao arrependimento, para restaurar a comunhão com eles. Mas Adão e Eva procurou se esconder da presença de Deus, procurou se cobrir com folhas de figueira, ou seja, substituir a glória de Deus, aquilo que Deus tinha lhe dado, por coisas superficiais, por coisas passageiras, por coisas que se estragam.
Mas Deus, ele visitou para chamar ao arrependimento. E Deus, ele visita você nessa noite para te chamar ao arrependimento. A Bíblia diz também no capítulo 18 de Gênesis que Deus visitou Abraão. Deus visitou Abraão para fazer promessa. No versículo 1 diz que, estando Abraão assentado nos cavalhais de Manre, apareceu o Senhor Abraão na hora mais quente do dia. Em pleno calor do dia, no ponto mais alto, mais quente do sol, da vida de Abraão, Deus o visitou. Você pode estar passando pelo calor da vida, a fornalha da aflição. Você pode dizer, eu estou no fogo, mas Deus está te visitando e te fazendo promessa, dizendo que essa situação vai passar. Ele vai fazer milagre, Ele vai restaurar, Ele vai fazer conceber. E Deus visitou Abraão e fez uma promessa. Abraão muito maravilhosa. E Abraão ficou muito feliz com aquela promessa de Deus. Mas no capítulo 21, versículo 1, a Bíblia diz que Deus visitou a Sara. E Deus fez com Sara o que havia dito, cumprindo assim sua promessa. Ou seja, Deus visita para prometer, mas Ele visita também para cumprir. E Ele visitou e Sara teve o seu filho, glórias a Deus. Mas a Bíblia também nos diz que Deus, Ele visita para efetuar juízo. E nós vemos que no capítulo 3 de Êxodo, Deus chamara Moisés para visitar o Egito. Deus dizia o seguinte, que Moisés deveria ir ao Egito, porque Deus havia de visitar aquele país e trazer sobre ele os seus juízos, a fim de que aquele país conhecesse que só o Senhor é Deus. O país escravizava o povo de Deus. Ao mesmo tempo que Deus visitava o Egito para trazer a sua sentença, trazer o seu juízo, Deus visitava o seu povo, Israel, para libertá-lo, glórias a Deus. E a Bíblia diz que quando Moisés, ele se apresenta diante do povo, faz os milagres e diz as palavras de Deus ao povo, diz que o povo se inclina e adora a Deus, porque o povo sabia que Deus havia lhe visitado, que Deus tinha vindo até eles para libertá-los, para tirá-los daquela situação. Deus ainda tem libertação para a nossa vida, libertação em vários sentidos. Deus tem para a sua vida também, meu amigo, uma libertação das drogas, dos vícios, do pecado, do mal, da falta de paz. Deus está lhe visitando nessa noite para te dar paz, para te dar alegria, para te dar certeza de morar nos céus. Glórias a Deus. E como Deus visitou o Egito para trazer juízo, Deus também no capítulo 19 e 20 de Gênesis, Ele também visitou as cidades de Sodoma e Gomorra para aplicar o juízo. Deus foi lá. A Bíblia diz que Deus disse, o clamor de Sodoma tem chegado até mim, e eu desci para ver os seus pecados. Diz que Deus desceu. Deus visitou Sodoma e Gomorra, diante dos pecados, da criminalidade humana, diante dos atos horrendos que a criatura comete contra o Criador, muitas vezes zomba, ironiza e acha que não vai dar em nada, que nada vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Deus não deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. E Deus visitou Sodoma e Gomorra, fazendo com que chovesse fogo e enxofre sobre aquelas cidades,
e pondo-as como exemplo para aqueles que vivessem piamente. Nós também vemos que Deus visitou o povo pré-diluviano, que não queria saber de Deus, que estava corrompido, que estava na desobediência. E Deus visitou e trouxe o juízo sobre aquele mundo ímpio que se desfez com o dilúvio. Glórias a Deus. Mas Deus também visita para abençoar. Na passagem que lemos, que fala sobre Noemi, todo mundo conhece essa história, Noemi e suas noras. Situação muito difícil, Noemi lá em Moabe. Mas a Bíblia diz que Deus havia visitado o seu povo, Deus havia visitado Israel, no versículo 6, falamos assim, Deus tinha visitado dando pão. Israel passou por um período de seca, de dificuldade, de fome, de miséria, mas Deus visitou restaurando o país, restaurando a nação. E Deus pode te visitar, restaurando a tua vida, restaurando as promessas, restaurando os teus bens, restaurando a tua família. Deus pode restaurar as tuas funções. Deus pode fazer tudo isso. Porque, ora Ele vem visitar para prometer, ora Ele vem visitar para cumprir a promessa, e ora Ele vem visitar para abençoar. A Bíblia diz que Deus também, Ele visita para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Glórias a Deus. Quem não conhece a história da viúva de Naim? A história daquela mulher já era viúva e perdeu o seu único filho. E ficou numa situação terrível. Mas Jesus, Ele foi lá em Naim. Ele visitou aquela cidade. E quando Ele visitou aquela cidade, Ele fez aquele milagre ressuscitando aquele jovem. E quando Jesus fez aquele milagre, que todos viram, a Bíblia nos diz no capítulo 7, versículo 16, que o povo, quando viu o milagre, se apoderou um temor deles. E eles glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Glórias a Deus. Deus, Ele visita fazendo coisas incompreensíveis, coisas que não entendemos. Milagres extraordinários. Ele visita ressuscitando, visita curando. Ele visita acalmando o mar. Ele visita abrindo o mar. Ele visita fazendo você andar também por cima do mar. Glórias a Deus. E Deus, essa noite, Ele está nos visitando com a sua presença. Ele está nos visitando com as suas bênçãos. Ele está nos visitando com seus milagres. Você, meu amigo, que acha que está desenganado, que tudo acabou. Deus está te visitando nessa noite para fazer um milagre grandioso na tua vida. Deus está te visitando para te salvar. Deus está visitando para te curar. Deus está visitando para cumprir as promessas na tua vida. Deus está te visitando. Você pode sentir a mão de Deus nessa noite te tocando. E a palavra de Deus falando forte ao teu coração. Porque Deus, Ele visita. Ele vai pessoalmente ao teu encontro. Ele vem pessoalmente ao meu encontro. Ele é o Deus de milagres. Glórias a Deus. Bem, meus irmãos, vamos terminar esse culto doméstico nessa noite, orando, agradecendo a Deus por esse momento que adoramos, sentimos a presença dEle. E vamos também orar pelos necessitados, pelos enfermos, pessoas que estão passando por dificuldades. Certo? Vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Deus Santo, Deus Eterno, Pai Deus amado, poderoso. te agradecemos, Queremos te agradecer, Senhor, por esse culto doméstico. Pai, neste lar, Esse momento que neste lar, Senhor, temos adorado, glorificado, louvado, exaltado o teu nome. Recebe o nosso culto de adoração a Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor. Glórias a Ti. Tu és o mesmo Deus do Senhor. A palavra diz que Tu não mudaste, Senhor. Deus, A chegue palavra diz aqui, que toque Jesus no Cristo é o mesmo coração, ontem, hoje, transforme, Pai, eternamente. sabe. Eu te peço que
visita os Jesus enfermos, amado, que Senhor. precisa de Vá agora onde tiver um enfermo, Deus. Jesus, Trazendo faça, cura, Senhor, milagre, secreto, restauração. a transformação. A tua palavra diz que teu filho Jesus levou sobre si nossa enfermidade, nossas dores. Deus, O castigo cristão da paz será sobre ele. Pelas suas coisas nós fomos sarados. Jesus Vai agora no corpo, Senhor. tu é médico No pulmão, por excelência. no coração, nos Tu és, rins, Senhor, nos médico fígados, dos médicos. na mente, Senhor. Nessa Oh Deus, chegue vá aqui, nos ossos, Senhor, vá no querido sangue, Senhor, onde vai em vontade, todos os lugares, Senhor, com a tua mão poderosa restaurando, que o mal saia em nome de Jesus, que as enfermidades estão retiradas em nome de Jesus, que a opressão desapareça em nome de Jesus, que a tristeza suma em nome de Jesus, Deus, que estão nos hospitais, na UTI, Senhor, entubados, faça milagre, traga de volta, Deus, aqueles que estão enfrentando essa situação, faz milagres, Senhor, várias vidas que estão precisando nesse momento. Tu és mesmo Deus. A tua palavra diz que teu evangelho não se constitui de palavras que pensam acima de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito Santo de poder. Ó Senhor, tu disseste aos teus seguidores que se eles colocassem as mãos sobre os enfermos, esses enfermos seriam curados. Nesse momento nós não podemos colocar a mão sobre muitas pessoas, não podemos tocá-las, não podemos alcançá-las, Senhor, mas Tu pode ir onde nós não podemos ir, Tu pode tocar onde nós não podemos tocar, Tu pode mudar o que nós não podemos mudar, Tu pode fazer o que nós não podemos fazer, Tu pode operar o que nós não podemos operar. Vá agora, Senhor, em cada vida, vá agora em cada pessoa, visitando, Senhor. Foi pregado aqui nessa noite, foi falado, que Tu visitas, Senhor, que Tu visitas para prometer, que Tu visitas, Senhor, para cumprir, que Tu visitas para abençoar, que Tu visitas para fazer milagre. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, faz o milagre, Senhor. Faz o milagre em cada vida. Milagre na vida espiritual, milagre na vida emocional, milagre na vida física, Senhor. Milagre na vida financeira, seja qual for a área da vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Ti, te agradecemos, Senhor. Deus abençoe.